Graças a Deus, graça damos a Deus por mais um dia poder estar juntamente com todos vocês, meus amados irmãos inscritos deste canal. Quero saudar a todos vocês com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família nesse dia de hoje. Que a mão do Senhor possa alcançar os quatro cantos da sua casa, da sua empresa, do seu trabalho, e que o Senhor venha fazer resplandecer o rosto dele sobre ti. Eu quero deixar uma palavra qual Deus trouxe ao nosso coração para nós estarmos trazendo para juntamente de todos nós, para nós podermos meditar nesse dia. Uma palavra que se encontra no livro de Joel 2, que diz: tocai a buzina em Sião, clamai em alta voz no monte da minha santidade, perturbai todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Dias de treva, dia de tristeza, dias de nuvens de trevas, espessa e como alva espalhada sobre o monte. Povo grande e poderoso, o qual no tempos antigos nunca houve e nem depois haverá, pelos anos adiante, de geração em geração. Uma palavra que Deus nos trouxe, e eu quero já ir juntamente com todos vocês, neste mesmo capítulo 2, versículo 28, que diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos, as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visão. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia, derramarei o meu espírito. Uma palavra que Deus nos trouxe, nosso coração, sobre esse livro de Joel. No capítulo 1, nós vamos estar no capítulo 1, uma palavra que Deus direciona ao profeta Joel, a este homem, filho de Petuel. É uma descrição que a palavra faz dele, né? Dizendo: Joel, filho de Petuel, louvado seja Deus. E também uma louvado seja Deus, o qual o significado do seu nome, o Senhor é Deus. O Senhor que trouxe essa palavra para este homem, trazer para aquele povo de Deus, o povo de Judá. A palavra do Senhor nos diz que, no capítulo 1, versículo 2, diz: ouve isso, vós anciões, escutais, todos os moradores da terra. Aconteceu isso em vossos dias, ou também nos dias dos vossos pais? Uma pergunta, né? O qual o Senhor está fazendo aqui nesse capítulo do 1, versículo 2. Sabemos que essa passagem, Deus traz sobre a situação o qual se encontrava aquele povo, a devasta que havia acontecido naquela época, a situação o qual o Senhor diz: despertai, obras, e chorai, e gemei debaixo do vinho, porque é tirado de vossa boca. A palavra de Deus nos traz aqui 4 situações, o qual o gafanhoto havia devastado tudo, o qual também tudo que aquele povo, o qual diz: o campo está assolado, a terra e o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Os lavradores eram envergonhados, eles plantavam
mas a semente não dava o seu fruto. A semente que eles plantavam, por não dar o seu fruto, a colheita deles perecia. Eles estavam vivendo uma situação devastadora, o qual a situação deles era caótica, a situação deles era muito difícil, porque era uma situação que o próprio Deus estava permitindo acontecer com aquele povo. Deus estava permitindo que aquele povo vivesse uma situação difícil. A largata devorava o que eles plantavam, o gafanhoto, a locusta, e o que ficava, ia devorando cada situação. E o que ficava da locusta comeu o pulgão. E a palavra do Senhor nos traz que este povo estava vivendo uma situação muito difícil. Esse povo estava vivendo uma situação onde Deus, pela direção, pela permissão de Deus, eles estavam enfrentando um juízo sobre a terra. E a palavra do Senhor chega a nos dizer no capítulo 1, versículo 3, diz: Cingi-vos e lamentai, sacerdotes, gemei, ministros do altar, entrai e passai vestido de pano de saco durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjar, de libação, cortada foram da casa do vosso Deus. E no capítulo 14, a palavra do Senhor nos diz no versículo 1, santificai o jejum e apregoai o dia de proibição e congregai os anciões, os moradores da terra, na casa do vosso Deus, e clamai o Senhor. Diante de uma situação que esse povo estava enfrentando, de um juízo de Deus, aonde tudo que se plantava não se colhia, faltava o óleo, faltava a colheita. Ali estava uma situação muito difícil para eles, mas Deus traz no capítulo 1, versículo 3, dizendo: gemei, santificai um dia de proibição. E no capítulo 2, Deus fala: tocai a buzina em Sião, o monte da minha santidade, perturbai os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. E qual é esta palavra que Deus nos traz, dizendo, em cima de uma situação, o qual Deus estava trazendo sobre a vida deste povo, um juízo da parte de Deus, uma praga devastadora que eles estavam enfrentando da parte de Deus, pela situação que aquele povo estava, distante de Deus, se esquecendo de Deus, se afastando de Deus. Aqui Deus levanta, traz uma palavra no capítulo 2 dizendo: tocai a buzina em Sião e clamai no monte da minha santidade. Perturbai os moradores da terra, porque o dia do Senhor está perto. Deus estava permitindo essa situação para que aquele povo se voltasse para com Deus, para que aquele povo se aproximasse de Deus, para que aquele povo se lembrasse de Deus novamente. Para que aquele povo se aproximasse do Senhor novamente. E aqui Deus, usando a vida de Joel, o Senhor traz essa palavra, e o qual também no capítulo 12 do versículo, capítulo 2, versículo 12, diz: ainda agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejum, choro e com pranto, e rasgai os vossos corações e não os vossos vestidos, e convertei-vos ao Senhor,
vosso Deus, porque ele é misericordioso e compassível, e tardio se parirá, e grande em benevolência, e arrepende do mal. Deus estava convocando este povo a se voltar para com Deus, diante de tudo que eles estavam enfrentando, diante de toda a desolação, tudo que foi devastado, tudo que o gafanhoto comeu, tudo que a lagarta comeu, tudo que o purgão destruiu, em diante da miséria total qual esse povo estava vivendo, Deus estava convidando esse povo. Deus levanta um profeta para trazer, para toque a buzina em Sião, fala qual seria o caminho da vitória para este povo, qual seria a saída para a vida deste povo, o qual a palavra de Deus ela chega a nos dizer, quando Deus, usando aqui o profeta, o Senhor diz: rasgai o vosso coração. Deus estava requerendo que humilhação, Deus estava requerendo jejum, Deus estava requerendo santidade diante daquele povo. Deus estava querendo uma aproximação daquele povo para com Deus. Mediante a distância, o esquecimento que aquele povo estava vivendo diante de Deus, Deus permitiu tal situação vir sobre a vida deles, mas aqui o próprio Deus que permite a situação, ele levanta um profeta dizendo para aquele povo qual seria a saída para eles, qual seria a solução para eles, qual seria o rumo da vitória para eles tomar, para eles ter uma vida mudada diante do Senhor. E Deus, ele traz nessa passagem, um trecho dizendo: congregai povos, santificai na congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhinhos que mamam, e sai o noivo à sua recâmara, e a noiva do seu tálamo, e chore o sacerdote e os ministros do Senhor ao alpedre do altar, e diga: poupa o teu povo, ó Senhor. Deus estava chamando o sacerdote, Deus estava chamando liderança da casa de Deus. O juízo de Deus estava começando dentro da casa de Deus. Pela misericórdia de Deus, na direção do Espírito Santo de Deus, certa vez, em propósito de oração, o Senhor nos dá uma revelação dizendo: uma igreja doente não pode socorrer um povo doente. Se a igreja de Deus não estiver sã, ela não tem como socorrer o mundo lá fora. E aqui nessa palavra nós encontramos quando Deus chama os anciões, Deus chama o sacerdote, Deus chama toda a liderança da casa de Deus a se humilhar, a se voltar para com Deus. O que Deus nos traz a entender dessa palavra? Muitas vezes nós clamamos para Deus socorrer alguém, mas a igreja de Deus, o juízo de Deus, ele começa dentro da própria casa de Deus. Às vezes nós pensamos: Deus vai agir lá dentro, Deus vai fazer, Deus vai agir lá em tal lugar, e Deus está agindo a ação de Deus é dentro da própria igreja. O qual a palavra do Senhor nos diz que Deus chamava esse povo para ele se aproximar de Deus, para ele se chegar aos pés do Senhor, porque haveria misericórdia da parte do Senhor. No meio da ira de Deus, em meio à ira
através do arrependimento, através da aproximação, através da humilhação, através daquele povo se chegar diante de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que eles eram dependentes, que somos dependentes de Deus, que nada somos, que grande e poderoso é o Senhor, e que sem Deus nada poderemos fazer, sem Deus nada eles iam poder fazer, sem a presença de Deus, eles não iriam chegar a lugar nenhum, eles não iriam tomar posse das suas vitórias. Em cima desta palavra, o qual Deus nos traz aqui nesse dia de hoje, através do juízo do Senhor, ele tinha promessa de grandes vitórias. Mas só que no capítulo 2, versículo 28, nós encontramos onde Deus diz: há de ser que depois, a palavra do Senhor diz, há de ser que depois derramarei, depois de todo o processo que Deus tinha que fazer. Primeiramente, era necessário haver humilhação, era necessário haver aproximação de Deus, era necessário colocar Deus como prioridade, é necessário colocar Deus no centro de tudo, acima de tudo, para depois, porque muitas vezes nós vemos pessoas que ela prega que o Espírito Santo de Deus vai ser derramado sobre toda a carne. Mas com base nesta palavra, o qual o Espírito Santo de Deus nos dá nesse dia de hoje, nós entendemos, o Espírito Santo de Deus não será derramado em carne de qualquer maneira. A palavra do Senhor diz que há de ser que depois que Deus trouxe o juízo, depois que Deus trouxe uma situação na vida daquele povo, o qual eles enfrentou uma situação severa, diante de Deus, de ver tudo destruído, a semente que eles plantavam, ela apodrecia dentro da terra. O que o lavrador plantava, ele era envergonhado porque tudo perecia, nada se colhia. Diante da situação difícil qual eles estavam enfrentando, Deus tinha uma promessa na vida deles, mas era necessário que para essa promessa se cumprir, era necessário que houvesse ouvir a palavra de Deus, está ouvindo a voz, quando Deus diz tocai a buzina em Sião, não é lá fora, é dentro da igreja. Esse povo aqui, eles enfrentavam uma miséria social, uma miséria na vida deles ali, terrível. E posso também dizer que espiritualmente, porque quem está longe de Deus, ele não está bem espiritualmente. Eu acredito que a situação de Judá era tão difícil espiritualmente e tão difícil financeiramente. Porque quando uma situação espiritual não está bem, sucessivamente a vida financeira também não vai estar bem. Porque uma coisa puxa a outra. E a palavra de Deus, eu acredito que por esta palavra, Deus trazendo para esse povo, dizendo para eles, Deus diz, ó, tocai a buzina em Sião. Porque o propósito de Deus, dentro dessa palavra, o propósito de Deus não é só nos abençoar nossa vida financeira, não é só fazer nós abençoados financeiros, é nos preparar para a vinda do Senhor, como está escrito na palavra do Senhor, porque o dia do Senhor está perto. Porque o tempo de nós buscarmos a Deus é tempo de nós se voltarmos para com Deus, porque a situação, o maior interesse de Deus é que nenhuma alma se perca, é que ninguém se perca. Deus tem o poder de abençoar, Deus tem o poder de tirar da lamaçal do pecado, dar de tudo financeiramente. Mas o alvo principal de Deus é a alma. O que mais importa para Deus é a alma. E o Senhor, muitas vezes, ele permite situações, ele permite uma escassez financeira, ele permite uma enfermidade, ele permite
uma situação para que a pessoa se volte para com Deus. Sabemos que a bênção do Senhor, ela está nas mãos do Senhor para ser derramada sobre todos. Mas muitas vezes o Senhor requer algo para Ele fazer, para Ele nos dar essa vitória. E a palavra de Deus aqui chega a dizer: assim, ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, convertei-vos a mim de todo o vosso coração. Deus está chamando o povo a uma conversão sincera, verdadeira. Uma conversão onde buscamos a Deus não pelo que Ele pode fazer, mas pelo que Ele é, reconhecendo a grandeza do Senhor. Não indo para a casa de Deus porque eu quero uma bênção, não estando na presença de Deus porque eu quero um carro, porque eu quero uma morada melhor, eu quero uma vida social melhor, eu quero uma vida financeira abençoada, eu quero uma vida próspera. Mas Deus estava chamando esse povo a servir a Deus por amor ao Senhor, de todo o vosso coração, com sinceridade de alma e de espírito. Não estando na casa de Deus simplesmente por estar, não servindo a Deus simplesmente por servir, não servindo a Deus e servindo a Baal, não servindo a dois senhores, não sendo pessoas que servem a Deus pelo um dia, não servindo a Deus por interesse, mas servindo a Deus de todo o coração, servindo a Deus reconhecendo que nós somos dependentes, somos devedores ao Senhor por tudo que Jesus fez pela nossa vida lá na cruz do Gólgota, derramando o seu sangue para a remissão dos nossos pecados. Reconhecendo que Ele é soberano, poderoso, que Ele é o Senhor das nossas vidas. Deus, é isso que Deus requer de nossas vidas. Não um povo que busca a Deus de lábios, mas que busca a Deus de coração. Não um povo que fala do amor de Deus simplesmente por falar, mas não tem prazer de fazer o que Deus manda. Não tem prazer de sermos muitas vezes para Deus aquilo que Ele requer de nossas vidas. E esta é a palavra que Deus nos traz. Deus dizendo para aquele povo estava vivendo uma situação difícil, uma situação de uma miséria, uma situação onde as pessoas até poderiam olhar e dizer: aonde está o seu Deus? Porque a miséria era total, a devasta, tudo que se fazia, nada se produzia, nada se conseguia, porque tudo era devorado. Mas só que era pela direção e permissão de Deus. E Deus não faz tais coisas para destruir, Deus não faz tais coisas porque Ele quer nos destruir as nossas vidas, mas Deus tem um propósito de nos fazer entender que Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele é o que tem o domínio, o controle de todas as circunstâncias de nossas vidas. E aqui Deus tinha essa mensagem para trazer para esse povo. Começando o juízo da casa de Deus, começando dentro da casa de Deus, com o propósito de pessoas que verdadeiramente servir a Deus com sinceridade, em espírito e verdade, conhecendo que a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. E a palavra do Senhor nos diz, aqui dentro dessa palavra, o qual o Senhor diz que em cima de tudo o qual Deus traz para esse povo fazer, se humilhar com saco, com jejum, com pranto, rasgando o coração, se convertendo ao Senhor, que Ele é compassível, misericordioso. Aí, em cima dessa promessa, diante de tudo que eles passou, diante de tudo que eles estavam vivendo, Deus tinha uma promessa para a vida deles. Não que conforme eles dassem ouvido à palavra de Deus, os anciões da casa de Deus, a liderança da obra de Deus, as lideranças da igreja, a liderança da casa de Deus, conforme as lideranças acatasse a ordenança de Deus, levasse o povo a entender que eles tinham que servir a Deus em espírito e em verdade, trazendo até mensagens que fazem a pessoa entender que ele não pode simplesmente estar buscando o Deus de prosperidade, mas o Deus que salva, o Deus que liberta, o Deus que transforma.
Deus nos criou a imagem e semelhança do Senhor para nós sermos adoradores dele, para nós sermos pessoas que proclamem a bondade de Deus, a justiça de Deus, o castigo também, a salvação do Senhor. E Deus aqui ele convidava todos, todos da casa, até as crianças, a se voltar para com Deus, a se humilhar perante Deus. O qual aqui Deus trazendo diz: congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciões, congregai os filhos, os que mamam. Até as criancinhas Deus está chamando para se aproximar de Deus, para ter uma vida sincera para com Deus, porque escrito está na palavra de Deus: ensina o menino o caminho que ele deve andar, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Deus requeria uma aproximação, Deus requeria uma vida com Deus, desde o grande, desde o ancião até o menor da casa, desde o ancião até as crianças. Todas as pessoas da casa de Deus, Deus requeria uma aproximação melhor. Porque quando há humilhação, há salvação. Quando há humilhação, a vida é transformada. Quando a igreja é uma igreja que verdadeiramente se humilha perante de Deus, reconhece o poder de Deus, se volta para com Deus, muitas vezes essa igreja ela não precisa nem evangelizar. As almas vão até a igreja. Deus, o Espírito Santo de Deus, conduz as pessoas a estar dentro dessas igrejas. As igrejas que colocam o Senhor como prioridade. Porque o Senhor é que é o dono da obra. O Senhor é que cuida da obra. Quando homens e mulheres se colocam na dispensação de Deus, a obedecer e fazer a vontade de Deus e seguir o que Deus manda, ser para Deus aquilo que Deus quer, fazendo a vontade de Deus, o Senhor se encarrega de trazer almas carentes, almas necessitadas, de trazer o oprimido, de trazer o necessitado, de trazer aquela pessoa que precisa de Deus, de trazer a alma carente, a alma sofrida. O Espírito Santo de Deus leva a pessoa até a congregação. Quando os anciões, quando a igreja se humilha, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que a obra é de Deus. E a palavra do Senhor nos diz que aqui o Senhor, que os anciões ao pé do altar, e diga: poupa o teu povo, Senhor, e não entregue a tua herança ao opróbrio das nações, ao escárnio deles, porque diria entre os povos: onde está o seu Deus? Aqui Deus estava chamando o povo a se humilhar, e aqui Deus traz essa palavra dizendo: chorai, sacerdote, ministro. Deus estava falando para esse povo chorar, se humilhar aos pés do altar do Senhor em humilhação, rasgando o coração com sinceridade, com verdadeiramente propósito de Deus, perseverança. Porque dentro desta palavra, Deus me falava de perseverança. Ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Não é com 2 dias, com meia hora de oração. Deus batiza a hora com o tempo que Ele quiser. Deus derrama o Espírito Santo dele até com meia hora de oração. Mas tem situações que Deus requer mais. Tem horas que Deus requer mais. Em Atos 2, a palavra de Deus diz que ficai em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. E ali houve uma grande perseverança, de tal forma que só ficou 120. Estavam ali os 500 reunidos. Mas 380 foi embora, 120 estavam ali aguardando a promessa do Senhor. A Bíblia diz que eles estavam ali reunidos, eu acredito, orando, clamando, buscando a misericórdia de Deus, e ali houve um grande derramamento do Senhor, o qual diz Pedro: esta é a promessa para os vossos dias, o qual Deus havia prometido de derramar o Espírito Santo
mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer jeito. É na posição de Deus. É na perseverança, na presença de Deus, buscando a face do Senhor. O qual o Senhor, trazendo sobre este povo, no livro de Atos 2, o Senhor faz cumprir essa promessa de derramar o Espírito Santo. De derramar do Espírito Santo. Pedro, no capítulo 2 de Atos, versículo 17, diz: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos terão sonho. Também derramarei do meu Espírito sobre todos os meus servos e as minhas servas. Naquele dia profetizarão. E farei aparecer prodígios assim em cima do céu e sinais debaixo da terra: sangue, fogo e vapor e fumo. Amém? Esta palavra, o qual Deus traz aqui no livro de Joel 2, que há de ser, que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Deus, nesse livro aqui, o qual Deus traz um povo que enfrentou uma grande situação. Mas Deus tinha uma promessa de derramar o Espírito Santo sobre a vida deles. Deus traz essa promessa e o Senhor diz: e há de ser que eu derramarei do meu Espírito Santo sobre toda a carne. E nós vimos que aqui nesta igreja de Atos dos Apóstolos, essa igreja primitiva, essa igreja qual o Senhor levanta aqui neste começo já desta grande obra no ministério na vida de Pedro, o Senhor diz que Pedro ele levanta, Deus trazendo o derramamento do Espírito Santo, ele diz, e nos últimos dias, Pedro aqui ele levanta, trazendo essa menção, fazendo menção desse trecho bíblico que está no livro de Joel, o qual Deus derramou ali do seu Espírito Santo sobre todos que ali estavam, 120 que estavam ali, perseverando na presença de Deus, buscando a face de Deus em espírito e em verdade, com a vida renunciada do mundo de pecado na presença de Deus, submetendo à espera do tempo e da vontade de Deus, porque o tempo é de Deus. Ele diz: eis que eu derramarei. Mas o povo estava ali, diante de Deus, com propósito, na presença de Deus. Aqueles que não arredou o pé, mas permaneceu diante de Deus, eles tomaram posse da promessa de Deus. Eles receberam a virtude que dos altos céus foram derramada. Eles receberam, aleluia, louvado seja Deus, a virtude do Espírito Santo, que é a promessa de Deus. Quando Deus diz: ficai em Jerusalém, perseverai na presença de Deus. Porque hoje nós vemos pessoas que elas não conseguem permanecer nem numa campanha de 7 dias. O povo não consegue esperar. O mundo que nós vivemos, muitas vezes as pessoas elas querem tudo para ontem e não conseguem esperar. E muitas vezes, por não conseguir esperar, não consegue tomar posse também da vitória. Porque Deus não faz como nós queremos, Ele faz como Ele quer. Se Ele diz que é para ficar. Porque no processo da espera, Deus tem um trabalhar, Deus tem algo a fazer, Deus tem uma estrutura para dar, Deus tem um reparo para fazer no templo ali, no altar.
Deus tem uma purificação, Deus tira todas as rapinas, Deus tira todo o carrapicho, Deus tira tudo que não é de Deus, Deus faz transformação, Deus faz libertação. Enquanto a igreja ora, enquanto se humilha, Deus vai trabalhando, preparando o vaso, Ele vai moldando o vaso, Ele vai tirando tudo aquilo que não é do vaso, que não pode ficar, para que quando Ele derramar o Espírito Santo, que é comparado com azeite, venha permanecer, não venha desperdiçar, não venha ser nada, que nada se desperdice, que nada se perca. Mas é necessário esperar. Deus diz: depois derramarei do meu Espírito Santo. Depois de todo esse processo, depois de toda essa situação, depois de tudo que você tem passado, que você está enfrentando, é o que Deus dá nesta hora, nesta palavra. Depois de tudo que a igreja entender, a necessidade que nós entendemos, que nós temos que lançar aos pés do Senhor, e humilhar perante Deus, reconhecer a sua grandeza, reconhecendo o seu poder, reconhecendo que somos dependentes da bondade de Deus, reconhecendo que grande é o Senhor, reconhecendo que sem Ele nada poderemos fazer, reconhecendo como Jesus diz na palavra dele: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por mim. O propósito de Deus é passarmos para a situação, receber o Espírito Santo e se mantermos firmes na presença do Senhor para o grande dia do Senhor. Porque não adianta Deus nos dar as bênçãos desta vida e não alcançarmos a maior bênção das nossas vidas, que é a salvação da nossa alma. O propósito de Deus é nós reconhecer que Ele é Deus, que Ele é o nosso Senhor. Nós somos criados por Ele, imagem e semelhança de Deus, para viver na vontade de Deus, no propósito de Deus. Amém? É a palavra que Deus nos deu nesse dia. Que cada um que ouvir esta mensagem possa fazer uma grande reflexão, desde o livro de Joel, desde tudo que esse povo estava passando. Deus tinha uma promessa de fazer o derramamento do Espírito Santo sobre a vida deles, de trazer o derramamento do Espírito Santo após toda a situação, e depois Deus não ia fazer juízo, né? Capítulo 3, se você mais adiante, Joel, tem mais ainda o que Deus está falando, a restauração. O propósito de Deus era restaurar aquele povo. Estava numa situação difícil, mas Deus tinha restauração. Tudo que eles perderam, tudo que o gafanhoto destruiu, tudo que foi levado pela lagarta, foi comido pela lagarta, toda a miséria, toda a escassez, todo o opróbrio que eles estavam enfrentando, Deus ia restaurar. Deus tinha uma promessa de mudar a história deles. Mas era mediante a humilhação, mediante se lançar aos pés do Senhor, mediante reconhecer que eles tinham que se voltar para com Deus, que tinham que se reconhecer a grandeza de Deus. E nas nossas vidas não é diferente. Deus tem um propósito. E neste propósito, o que Deus quer é a aproximação, a humilhação. Deus não quer um povo que serve a Ele, simplesmente só quer a bênção e não quer nada com o dono da bênção. Aquele que recebe a bênção e o dono da bênção, ele vive a bênção de hoje, a bênção de amanhã, a bênção daqui a anos. Ele vai vivendo, ele não sai debaixo da fonte, ele não sai de perto da fonte. Então ele vai todo dia estar bebendo desta água da vida. E o propósito de Deus é esse. Não um povo que hoje serve a Deus e amanhã se esquece de Deus. Deus quer, o propósito de Deus nas situações que muitas vezes enfrentamos é nos trazer para perto de Deus. Eu quero te dizer na direção de Deus nesse dia de hoje, essa situação
que muitas vezes você está passando, Deus tem um propósito em te levar para perto dele, em te trazer para perto dele, que você venha se lançar aos pés do Senhor, rasgar o teu coração, se humilhar perante Deus, adorar a ele, mesmo em meio à luta, mesmo em meio à dor. E poderoso é Deus para mudar a sua situação. Poderoso é Deus para restaurar o seu cativeiro. Poderoso é Deus para virar a página da tua história. Poderoso é Deus para restaurar o filho, a filha, o esposo, o casamento, a vida financeira, a vida espiritual, a vida sentimental, o relacionamento. Poderoso é o Senhor para restaurar. Mas muitas vezes essa situação é Deus chamando para voltar para com Deus, para se aproximar de Deus. Amém? Vou fazer um instante só de oração e já estaremos encerrando neste dia de hoje. Senhor, meu Deus e meu Pai, graças eu dou a Ti por esta oportunidade daqui poder estar diante da Tua presença, reconhecendo que, bem verdade, nada somos dependentes do favor de Deus, somos dependentes da misericórdia do Senhor. Senhor Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador Jesus Cristo, tenha misericórdia de minha vida, misericórdia da minha fraca pessoa, Senhor. Me ajuda a ser melhor na Tua presença. Me ajuda, Senhor, a retomar as obras, Deus poderoso, aos caminhos que é a vontade de Deus. Ajuda nós a retomarmos ao primeiro amor, às primeiras obras. Ajuda nós a sermos até melhor do que éramos antes, Pai. Venha nos perdoar, venha limpar, meu Deus, tudo aquilo que meio à caminhada, muitas vezes nós vamos trazendo para conosco, Pai. Nós vamos pegando coisa até que um dia deixamos. Nós vamos lançando mão daquilo que um dia, meu Pai, nós abandonou. E a meio à fraqueza, em meio à escassez espiritual, nós começamos a abraçar novamente. Nós começamos a colocar de novo no nosso caminho, Senhor. E por essas situações, muitas vezes, enfrentamos grandes batalhas, enfrentamos luta, e no meio da luta nós ficamos sem entender o porquê tais coisas estão nos acontecendo. Mas através, meu Pai, desta palavra nesse dia de hoje, que nós possamos olhar para a nossa volta, reconhecer, meu Deus, que o que estamos vivendo, Deus tem um propósito de nos levar para perto do Senhor. Deus está nos chamando a olhar, meu Deus, para dentro de nós, quem nós éramos e quem nós estamos sendo no dia de hoje. Como nós éramos na Tua presença, como nós buscávamos a Tua face, como nós colocávamos o Senhor em prioridade, como nós colocávamos o Senhor, meu Deus, como centro de tudo em nossas vidas. Como não importava, meu Deus, o tempo e nem a hora para estarmos orando, para estarmos buscando ao Senhor, para estar fazendo a vontade do Senhor, meu Pai. Como nós, meu Deus, olhávamos para o Senhor com um olhar, meu Deus, com Deus poderoso em todo o tempo, Senhor. Como nós ficávamos com os olhos fitados no Senhor, aguardando na misericórdia do Senhor, meu Pai. Quando nós entregávamos a nossa vida, a nossa casa em Tuas mãos, nós não ficávamos aflitos, nós não ficávamos angustiados, nós não ficávamos desesperançados, porque a nossa fé, nós estávamos de interesse de coração, com o coração inteiro voltado para o Senhor, acreditando que o poder e a glória é do Senhor, meu Pai. Nós descansávamos na promessa de Deus, não andávamos aflitos, não andávamos angustiados, não andávamos, meu Deus, como as pessoas do mundo, Pai, que não tem Deus, ó Deus de poder e glória. Através dessa palavra, ajuda nós a entender, Senhor, que o Senhor disse que há de ser que depois o Senhor derramaria do Teu Espírito Santo, depois desta luta, depois dessa aflição, depois desse vento, depois dessa tribulação, depois dessa tempestade, o Senhor tem bonança, o Senhor tem salvação, o Senhor tem libertação, o Senhor tem cura, o Senhor tem resgate, o Senhor tem restauração para fazer, meu Pai. Mas é preciso perseverar na Tua presença, é preciso rasgar o nosso coração, rasgarmos o nosso coração perante o Senhor, lançar aos Teus pés, meu Pai, e ver, meu Deus, entender que sem Ti nada poderemos fazer, meu Pai.
aonde entrar esta palavra, aonde entrar esta mensagem, que o Senhor venha trazer, meu Deus, a restauração, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha trazer a libertação, que o Senhor venha trazer o despertamento, que o Senhor venha trazer o entendimento, ó Pai. A igreja do Senhor, meu Deus, infelizmente, ó Pai, nos dias de hoje, está vivendo essa situação. Nós vemos, ó Pai, grandes multidões de pessoas, até mesmo, Senhor, mas multidões que não entendem, meu Pai, o propósito de Deus, multidões que não sabem, meu Deus, discernir a mão esquerda da direita, multidões, meu Deus poderoso, que muitas vezes estão andando, Senhor, Deus poderoso, sem saber qual é o fim da sua caminhada, meu Pai, sendo que o Senhor diz, meu Pai, para nós, que o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. Nós temos que entender que é o Senhor, meu Deus, que tem que ser o nosso guia. Quantas pessoas, meu Pai, que elas estão sendo guiadas, mas elas estão sem rumo nesta caminhada. Ó Deus de poder e glória, que através desta mensagem, o Senhor venha trazer direção, o Senhor venha trazer, meu Deus poderoso, o entendimento, o Senhor venha abrir os olhos dessa pessoa espiritualmente, que está cega espiritualmente na tua presença. O Senhor venha abrir o entendimento dessa pessoa na tua presença. O Senhor venha trazer, meu Deus, para a tua igreja entender, meu Deus poderoso, que ela precisa de Deus, que precisamos da tua presença, Pai. Venha jogar por terra, venha repreender toda a miséria espiritual, venha repreender, meu Deus poderoso, toda a apostasia do meio das igrejas, venha repreender o espírito de frieza, venha jogar por terra todo o sono da indolência, Pai. Acorda, meu Deus poderoso, acorda-nos, ó Deus, da tua presença, desperta-nos, ó Deus, meu Pai, como o Senhor diz, óbvios, meu Pai, Deus poderoso, pessoas que estão dormindo espiritualmente, pessoas que estão ali, meu Deus, apostatada da fé, pessoas que estão ali, meu Deus poderoso, mas não estão, meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, preocupada com a sua salvação, o qual o Senhor diz no capítulo 1 do livro de Joel, no capítulo 1, no versículo 5, meu Pai, despertai, óbrios, e chorai, e gemei, todos os que bebem o vinho por causa do mosto, porque é tirado da vossa boca. O Senhor estava trazendo aqui para despertar na presença do Senhor, para que houvesse um despertamento, para que houvesse, meu Deus poderoso, para que o povo do Senhor viesse acordar, para que o povo do Senhor viesse acordar do sono da indolência. E quantas obras, quantas igrejas estão vivendo essa situação, quantas pessoas estão vivendo essa devasta e não conseguem ver que Deus quer trazer um despertamento, que Deus quer trazer o avivamento, que Deus quer trazer o derramamento do Espírito Santo. Toca nas lideranças, toca, meu Deus poderoso, toca em todos aqueles que estão diante das obras da casa de Deus, para levar o povo a buscar a tua face, para levar o povo a gemer e chorar na presença de Deus, para que a misericórdia de Deus os alcance, Senhor. Meu Deus e meu Pai, e quando o Senhor levantar homens e mulheres que estão na liderança da obra de Deus para fazer o despertamento, e que a igreja do Senhor venha entender, meu Pai, que tudo isso que este homem, que esta mulher está fazendo, é para o bem da sua alma, meu Deus. Quantas vezes o Senhor levanta pessoas para fazer, meu Deus, o avivamento, mas muitas vezes a igreja não quer, Senhor. A igreja muitas vezes não tem se interessado, mas traz um despertamento de interesse sobre a igreja do Senhor, para que o povo se humilhe, para que a igreja se busque a tua face e seja, meu Deus, alcançado, seja restaurado, sejam transformados, e através da transformação, através do avivamento, a igreja tenha condições de socorrer este mundo de treva, tenha condições de levar uma palavra de vida que transforma e que liberta para as almas perdidas, Pai. Eu entrego em tuas mãos e já creio na vitória em nome de Jesus. Amém? Que a bênção do Senhor seja sobre a sua casa, seja sobre a sua vida, em nome de Jesus. E todos vocês que querem nos ajudar a levar esta palavra, deixe o seu like. Amém? E deixe também seu comentário para que o nome do Senhor seja glorificado.